Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos do Estado, terceiro período, campus de Varginha da Unifal. Nós teremos hoje uma atividade diferente, não teremos atividade síncrona, uma vez que estamos tendo nessa semana na Unifal um evento importante de abrangência nacional sobre extensão, e foi feita uma recomendação por parte da reitoria de que nós, docentes, estimulássemos a participação de vocês nesse evento. Por essa razão, eu estou gravando a nossa atividade de hoje, terça-feira, 9 de março de 2021, na qual começaremos a discussão sobre cidadania social. Eu estou gravando a parte expositiva para permitir que vocês ocupem esse horário da nossa atividade síncrona com a participação nesse evento, caso queiram. Tranquilo? Bom, a gente conversa hoje, então, sobre cidadania social, dando continuidade à unidade 2 do nosso curso, em que discutimos cidadania no Brasil contemporâneo. Já encerramos na aula da semana passada nossa reflexão sobre cidadania política e agora faremos a nossa discussão sobre cidadania social. O que é cidadania? A gente viu isso desde o começo do curso, esse elo que vincula as pessoas, o povo, a um Estado, um elo de direitos e deveres. Na discussão do cientista social T.H. Marshall, ele pensa a cidadania a partir de 3 dimensões: a dimensão civil, a dimensão política e a dimensão social. E o José Murilo de Carvalho, um importante cientista social brasileiro, usou essa conceituação do Marshall para interpretar e analisar a evolução histórica da cidadania no Brasil. Um dos textos que a gente já leu agora para a unidade 2 do curso. Para o Marshall, o que é o elemento social da cidadania? No texto clássico do Marshall, feito a partir de uma conferência que ele proferiu, ele explica que ele entende esse elemento social da cidadania como abrangendo desde o direito ao mínimo de bem-estar econômico e segurança até o direito de participar por completo da herança social e levar a vida de um ser civilizado. Em síntese, esse elemento social da cidadania é, para o Marshall, os direitos sociais. Os direitos sociais são os direitos que garantem esse mínimo de bem-estar econômico e segurança e que garantem a participação das pessoas na herança social e o acesso das pessoas a bens e serviços de modo a que possam usufruir dos benefícios da civilização, né, usando aí o termo que o Marshall usa. O José Murilo de Carvalho, ele trabalha na discussão dele a cidadania social, os direitos sociais, nessa mesma linha. Ele entende direitos sociais como sendo aqueles direitos que garantem participação nas riquezas coletivas, que garantem promoção de bem-estar e que contribuem para diminuir as desigualdades produzidas pelo capitalismo, o modo de produção em que, por meio do qual estão organizadas as sociedades contemporâneas. Ele também associa, né, os direitos sociais à promoção da justiça social. O José Afonso da Silva, um jurista importante brasileiro, constitucionalista, estudioso do direito constitucional, foi assessor parlamentar no período de elaboração da nossa atual Constituição. Ele conceitua direitos sociais do modo como está posto aí na projeção. Para José Afonso da Silva, direitos sociais são prestações positivas a serem proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente,
cuja finalidade é possibilitar melhores condições de vida à população mais carente. E ele associa os direitos sociais à igualdade, ao direito à igualdade. Então, nesse conceito do José Afonso da Silva, estão acrescidos alguns elementos. José Afonso da Silva fala em prestações positivas a serem proporcionadas pelo Estado. Então, ele associa os direitos sociais a ações, fazeres do Estado, prestações positivas, ações que visam melhorar as condições de vida das pessoas e promover a igualdade, dois elementos que já estão explícita ou implicitamente contidos na discussão do Marshall e do José Moura de Carvalho. Então, essas são três visões bastante compatíveis, embora com nuances diferentes, sobre o tema que passaremos a discutir a partir de hoje e que continuaremos a discussão na semana que vem. O tema dos direitos sociais, o tema da cidadania social. Tranquilo? Esse tema, esses temas que trataremos são importantes? Há uma percepção no Brasil sobre a importância desses temas? Para a realidade brasileira, especificamente, essa discussão faz sentido? Entendo que sim. Entendo que discutir direitos sociais hoje é absolutamente fundamental. E percebo que a população brasileira, no geral, tem essa clareza. Então, eu tabulei dados do histórico da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, feita pelo IBOP, em conjunto com a Confederação Nacional de Indústria, em que foi perguntado às pessoas que indicassem, foi demandado às pessoas que indicassem quais são, para elas, os principais problemas do Brasil, os três principais problemas, e aí está uma evolução histórica dos resultados de 2012 a 2019. Na última pesquisa que eu tive acesso aos dados de 2019, desemprego era considerado o principal problema, saúde o segundo, corrupção o terceiro, segurança pública e violência o quarto, educação o quinto, principal problema do Brasil. E nessa década, esses 5 temas oscilaram sempre nas primeiras posições desse ranking de principais problemas do Brasil. E quando a gente fala de desemprego, a gente está falando de direito ao trabalho, um direito social, como veremos na aula de hoje. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de direito à saúde, também um direito social, como veremos nessa discussão. Quando a gente fala de segurança pública, de violência, estamos falando de um outro direito social, o direito à segurança. E, por fim, educação também se relaciona com o tema da cidadania social, o direito à educação. Então, dos 5 principais problemas, só a corrupção, que não está diretamente vinculada a esse âmbito da cidadania social, embora, óbvio, traga consequências, repercuta, os problemas ligados à corrupção repercutem também no âmbito da cidadania social. De todo modo, por esse dado, fica evidente a percepção da população brasileira sobre a grandíssima importância que os temas ligados à cidadania social têm para a realidade deles. Na minha opinião, essa percepção ela precisa ser qualificada, e é isso que a gente vai tentar trabalhar na aula de hoje, com uma mudança de ótica sobre esse problema. O desemprego ele é a face perversa sentida no dia a dia das pessoas. Mas o desemprego ele é, na verdade, uma consequência do modo como está organizado o nosso sistema econômico e o modo como se assenta a nossa sociedade brasileira em estruturas sociais
promotoras e perpetuadoras da desigualdade ou de desigualdades. Então, eu acho que uma mudança de ótica do desemprego para as desigualdades é fundamental, e isso ajuda também a entender a extrema importância desses outros problemas para a sociedade brasileira: segurança, saúde, educação, corrupção. Para isso, o que faremos nessa nossa discussão de cidadania social, que começa hoje e se encerra na semana que vem? Inicialmente, eu vou apresentar um conjunto de dados e de conceitos e de reflexões para vocês sobre esse macro tema, desigualdades no Brasil, e também refletiremos sobre a tese de doutorado do Pedro Souza, um pesquisador do IPEA, que analisou a desigualdade social a partir de dados relativos à concentração de renda. Essa tese foi bastante premiada e foi solicitado a vocês que fizessem a leitura da introdução e da conclusão da tese, aqui como leitura obrigatória em torno desse tema. Depois, num segundo momento, a gente vai discutir a regulamentação jurídica de uma série de direitos sociais que atuam justamente no combate a essas desigualdades e que estão referidos aí, alguns deles, como associados aos principais problemas do Brasil. Falaremos sobre direito ao trabalho, direito à saúde, direito à assistência social, direito à previdência social, direito à educação e direito à cultura e ao desporto. Por fim, a gente encerra essa reflexão sobre cidadania social discutindo violência e direito à segurança pública. Tranquilo? Bom, é necessário, na minha opinião, que reflitamos sobre as diversas formas de desigualdade que estão materializadas na sociedade brasileira e que se expressam no nosso cotidiano. Em geral, se fala de desigualdade social. O próprio José Murilo de Carvalho, na discussão dele sobre a cidadania do Brasil, ele coloca bastante ênfase sobre o problema da desigualdade social, que é referido por ele como o câncer do Brasil de hoje, né? Digamos, o principal problema do Brasil de hoje. Mas falar de desigualdade social é falar necessariamente de desigualdades, porque o acesso a oportunidades, a bens, a serviços e a recursos, ele é extremamente mal distribuído no Brasil e segundo lógicas perversas que atendem a diversos tipos diferentes de estratificação. Então, a gente tem, por exemplo, uma desigualdade de renda muito forte na sociedade brasileira. Grupos minoritários com renda muito alta, ou seja, o quanto ganham por mês, muito elevado, quantias muito elevadas, e uma massa da população que ganha o salário mínimo ou menos. A gente tem também uma desigualdade patrimonial muito significativa. Pessoas com muitos bens, casas de 6 milhões no Distrito Federal, sítios, etc. E a gente tem pessoas sem patrimônio, né, sem bens imóveis, sem bens móveis. A gente tem uma desigualdade de oportunidades muito evidente. Pessoas que conseguem ter acesso à informação, acesso a direitos, acesso a perspectivas de qualificação, e uma massa popular marginalizada de direitos básicos. Essa desigualdade de renda, de patrimônio e de oportunidades, ela se expressa diferentemente
em termos de gênero, raça e região. Então, a gente tem as mulheres, em geral, com renda inferior, com menos patrimônio e com menos oportunidades que os homens. A gente tem as pessoas negras com renda inferior, com menos patrimônio e com menos oportunidades que as pessoas brancas. E a gente tem, em geral, o sudeste e o sul do país como sendo regiões em que há rendas mais elevadas, maior acúmulo patrimonial e mais oportunidades do que, por exemplo, o norte e o nordeste do país. Então, em breve síntese, esse é um panorama das múltiplas faces da desigualdade com a qual necessariamente convivemos na realidade brasileira. E falar de desigualdade dentro do modo de produção capitalista é falar de algo que é inerente à dinâmica de organização da produção econômica num sistema capitalista. O capitalismo, ele é, pela sua própria lógica, gerador de desigualdade, uma vez que, num sistema capitalista, o trabalho é coletivo, mas a apropriação do lucro, né, da renda oferida pelo trabalho é individual, porque os meios de produção são, em regra, privados dentro do sistema capitalista. Então, a massa social detém só a sua força de trabalho, que coloca à disposição no mercado, e os detentores dos meios de produção, ou seja, os empresários, que detêm capital para movimentar o sistema econômico e produzir, né, explorando a força de trabalho que gera riqueza, né, produzir a expropriação dessa riqueza por meio do lucro. Embora seja inerente ao capitalismo um certo desnivelamento, uma certa produção de desigualdade, o Estado atua desde o século XIX, desde o final do século XIX, na diminuição dessa desigualdade e na manutenção dessa tensão inerente ao capitalismo em moldes suportáveis pela massa da população. E isso se dá, em síntese, por meio dos direitos sociais. Por quê? Por meio dos direitos sociais, o Estado aplica recursos financeiros que ele arrecada do processo econômico, né, por meio da tributação, para a população mais pobre, para a população mais carente. E assim o Estado promove um nivelamento das condições socioeconômicas. E, dessa forma, garante que a pobreza e as desigualdades mantenham-se em níveis suportáveis pela população e que permitam a reprodução dessa realidade socioeconômica. Então, o Estado tributa os processos econômicos, parte da riqueza que poderia, num sistema de livre mercado, compor o lucro do empresário, vai, portanto, para o Estado, e o Estado usa parcela desse valor que arrecada na efetivação de direitos sociais que são voltados para a população mais pobre. Ao fazer esse movimento, o Estado renivela ou promove algum grau de nivelamento das condições socioeconômicas entre os detentores do capital, os empresários, e a massa da população detentora da sua mão de obra. Em síntese, esse é um resumo, né, um pouco
caricaturado do mecanismo social por meio do qual o Estado minora a desigualdade cuja produção é inerente ao sistema capitalista por meio da efetivação de direitos sociais. Tranquilo? Há um debate importante que a gente pode retomar ele no correr da discussão desse módulo sobre direitos sociais e meritocracia. Os direitos sociais eles atendem a uma racionalidade e a objetivos que divergem dessa ideologia do mérito. O direito social ele parte de um pressuposto de universalidade e de universalização. Ele visa a todos e a todas as pessoas de uma determinada sociedade, independente de mérito individual, independente de riqueza. Os direitos sociais eles partem de uma lógica e eles atendem uma finalidade pautada por igualdade e justiça social. E isso põe em xeque, isso é um contraponto ontológico a eixos centrais da nossa realidade contemporânea, como o individualismo e essa ideologia do mérito. A gente pode voltar a refletir sobre isso no correr aqui dessa nossa reflexão sobre cidadania social. E vivemos num dos países mais desiguais do mundo. Essa é uma realidade que vocês já conhecem, em certa medida, porque vocês vivenciam isso, a gente vê isso no Brasil, está nas nossas esquinas, está muitas vezes nos nossos salários, ou no nosso desemprego, está nos grandes centros, escancarada, à beira das praças, os mendigos, as pessoas em situação de rua, enfim, de faces diversas, está posto para quem quiser ver, e todos nós vemos, com exceção daqueles que se recusam a olhar. Somos um dos países mais desiguais do mundo, vocês têm essa vivência, eu imagino, e é preciso que vocês tenham também informações a esse respeito. Então está aí um dado de desigualdade social, o índice de Gini, organizado pelo PNUD, um órgão da ONU, das Nações Unidas, com dados de 2017, colocando o Brasil aí como sétima sociedade mais desigual do mundo, de acordo com esse indicador, o índice de Gini. E à frente do Brasil, mais desiguais que o Brasil, apenas algumas sociedades africanas, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana e Lesoto e Moçambique. Esse é um outro dado que ajuda a pensar também a questão das desigualdades, é um dado sobre concentração de renda. Eu peguei essa tabela do G1, um infográfico elaborado em 2019, e que, segundo o qual 1% da população mais rica do Brasil concentra 28,3% da riqueza nacional. 1% das pessoas, os mais ricos, concentram 28,3% das riquezas. Isso coloca o Brasil, segundo esse indicador, concentração de renda, como a segunda sociedade em que mais há concentração de renda no mundo, com um pouco menos apenas do que o Catar. E aí à frente de um conjunto grande de sociedades marcadas também pela concentração de renda, mas em nível menos elevado do que o Brasil. É uma das sociedades mais desiguais do mundo, segundo o indicador do índice de Gini, e uma das sociedades em que o 1% mais rico possui riqueza mais significativa em relação ao restante da população.
O Pedro Sousa, na tese de doutorado dele de 2017, uma tese bastante premiada, ganhou os prêmios possíveis de melhor tese, e depois o livro ganhou o prêmio Jabuti, que é o principal prêmio da literatura brasileira de livro do ano, em 2018. Essa discussão do Pedro Sousa se baseia em dados do imposto de renda pessoa física, dados que percorrem quase 100 anos, de 1926 a 2013. E aí, a partir desses dados do imposto de renda e da metodologia que ficou mundialmente famosa pelos estudos do economista francês de sobrenome Piketty, que escreveu alguns livros premiadíssimos, best-sellers mundiais, a partir dessa metodologia que o Pedro Sousa discutiu concentração de renda no Brasil e pensou os ricos, né, a parcela da população brasileira com mais renda. E aí o que o Pedro Sousa extraiu de conclusões dessa análise dele é que há uma correlação, né, ou correlações possíveis entre o processo de concentração de renda e ciclos políticos e econômicos vivenciados pelo Brasil, de modo que, em alguns períodos autocráticos, em que não havia liberdade de expressão, não havia livre disputa política, a concentração de renda no Brasil ampliou-se. Está aqui um dado, por exemplo, que está posto nesse trabalho do Pedro Sousa, que mostra a evolução histórica desde 1926 até 2013 da concentração de renda do 1% mais rico, né, esse triângulo preto, do 0,1% mais ricos, que são esses círculos com interior branco, e dos 0,01% mais ricos, que são esses círculos com interior preto. Então, peguemos aí o 1% mais rico, e a gente teve na década de 30, uma década de 37, ali a partir de 37, caracterizada por um governo autocrático, Estado Novo, varguista, em que houve nesse período uma grande expansão, né, entre 37 e 45, da renda do 1% mais ricos. Depois, durante o período chamado de democracia de 46, a gente teve uma queda significativa da participação dos mais ricos na renda total brasileira. Eles saem lá da casa do 30% para menos de 20% da renda total, o que ainda é muito elevado, mas menos do que o patamar de 30%. E a gente tem em 64 o golpe civil-militar e o início dos governos ditatoriais, caracterizaram um regime militar autoritário. E aí é um período em que houve novamente ampliação da concentração de renda, e a gente tem na década de 80 o fim da ditadura civil-militar, o início do período regido pela Constituição Federal de 88, no qual vivemos até hoje e no qual não houve uma ampliação da concentração de renda. Os dados dele não mostram uma diminuição significativa da concentração de renda nesse período, mas evidenciam que não houve expansão expressiva da concentração de renda. Então, extrai-se dessa análise que, na história brasileira, houve aumento da concentração de renda em períodos autocráticos, em que haviam governos ditatoriais, né? Estado Novo e o regime militar autoritário de 64 a 85. E nos períodos democráticos, República de 46 e República de 88, houve ou diminuição da concentração de renda ou estabilização da concentração de renda.
O Pedro Sousa ele revisa também uma literatura internacional que, com dados de inúmeros países, observa que, em geral, nas sociedades capitalistas, mudanças significativas na dinâmica de concentração de renda ocorrem somente em crises ou em rupturas. Então, por exemplo, na Europa, o pós-guerras, né, o período posterior à Segunda Guerra, é o período que ocorreu o que a literatura chama de grande nivelamento, uma grande diminuição da concentração de renda nas sociedades europeias a partir da estruturação do estado de bem-estar social, da efetivação de direitos sociais e do processo complexo e multifacetário de institucionalização dos direitos sociais que existiu na Europa nesse período. Então, foi um período pós-crise em que houve uma mudança institucional muito significativa que reverberou na diminuição da concentração de renda. No Brasil, analisa o Pedro Sousa, a gente não teve esse grande nivelamento, a gente teve apenas nivelamentos durante o século XX, de modo a que vivemos hoje numa das sociedades mais desiguais do planeta, um produto da realidade histórica do século XX em nossa nação. Uma outra argumentação que o Pedro Sousa oferece é a associação entre democracia e contenção da desigualdade e da concentração de renda na história brasileira. Porque num regime democrático, os pobres e os grupos subalternos possuem mais instrumentos para disputar o uso de bens e recursos, o acesso a bens e serviços, do que num regime autocrático, de modo a ter mais ganhos ou, no mínimo, ter menos perdas. É uma das conclusões do trabalho do Pedro Sousa. Outro dado aqui extraído do livro dele mostra a evolução histórica da renda anual média dos estratos mais ricos do Brasil, né, o 0,1%, 1%, 5% e os 10% mais ricos do Brasil em alguns períodos. Né? Isso permite ali a gente entender onde nos situamos nessas faixas de riqueza em termos da história nacional. Essas desigualdades que caracterizam a realidade brasileira, elas caracterizam também a realidade de outras sociedades no mundo. E o que a gente percebe quando se faz o mapeamento dos dados sobre desigualdade, e esse é um exemplo que está disponível na Wikipedia a partir dos dados do Banco Mundial, dados de índice de Gini, o que a gente percebe é que há uma distribuição geográfica da desigualdade social. A gente tem na América Latina e também na região central e sul da África as sociedades mais desiguais do planeta. E a gente tem na Europa as sociedades menos desiguais do planeta. Isso não é, óbvio, fruto do acaso, mas é fruto de um processo histórico de colonização e de inserção das sociedades numa dinâmica de distribuição mundial do trabalho e do acesso a riquezas entre as sociedades do globo. Algo que vem sendo construído desde o século XVI e antes até pelo processo de colonização da América, da África, da Ásia e da Oceania. Né? Somos fruto desse processo histórico. Né? O capitalismo contemporâneo, as fronteiras
da América Latina, da África, etc. Somos produtos dessa realidade histórica e manifestamos no nosso ser presente essa historicidade. Está aí um outro dado que nos ajuda também a pensar essa questão da desigualdade agora no que tange a sua dimensão de gênero e raça. Essa tabela ela mostra o rendimento hora da população brasileira, os dados são de 2012 do IBGE, ela mostra o rendimento hora segundo sexo, cor ou raça e segundo tempo de estudo. No geral, as pessoas que têm mais tempo de estudo possuem maior rendimento por hora. E, em geral, as pessoas pretas ou pardas possuem menor rendimento do que as pessoas brancas para todos os grupos de anos de estudo. E as mulheres possuem menor rendimento hora do que os homens para todos os tempos de grupos de estudo. De modo que as mulheres pretas ou pardas são, na estrutura da sociedade brasileira, os grupos mais explorados, sujeitos a um rendimento menor, independentemente do tempo de estudo. Então a gente vê aí, por exemplo, enquanto o rendimento médio da população brasileira é de 11,3, no caso reais por hora, as pessoas brancas têm rendimento médio total de 14,2 e as pessoas pretas ou pardas de 8,5. As mulheres de 10,2 e os homens de 12,2. As mulheres pretas ou pardas de 7,7 e os homens brancos de 15,6. Percebam o tamanho da desigualdade que caracteriza a sociedade brasileira, a ponto de, em média, os homens brancos ganharem o dobro, mais que o dobro, das mulheres pretas ou pardas. Esse é um retrato de uma sociedade abissalmente desigual, que é a sociedade brasileira. E, por fim, para encerrar esse primeiro momento da aula de discussão de dados relativos ao tema da desigualdade social, eu mostro para vocês um outro infográfico elaborado pelo G1, com os dados de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de 2019. O Brasil ele é o 79º país com melhor IDH. O IDH brasileiro ele se situa na faixa, por esse dado, de 0,76, junto com sociedades como Colômbia, Armênia, Tailândia, México e Granada. Entre as sociedades com melhor IDH, com melhor índice de desenvolvimento humano, estão Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália e Islândia. E entre as sociedades com pior IDH estão Burundi, Sudão do Sul, Chad, República Centro-Africana e Nigéria. Então esse é mais um dado para ilustrar como, infelizmente, não estamos bem no que tange a indicadores que nos permitem pensar a cidadania social. E quando a gente fala de IDH, IDH é um índice criado, salvo engano, na década de 80, e que possui para sua configuração o uso de dados ligados à educação e à saúde. Longevidade e escolaridade são usadas na composição do IDH, um índice que foi criado para permitir
o entendimento do desenvolvimento humano para além da dimensão riqueza. Tranquilo? Em síntese, a gente tem uma realidade bastante ruim para nós brasileiros e brasileiras, e isso vocês sabem, vocês vivem, e a partir disso que a gente precisa pensar a cidadania social, em especial num momento difícil como esse que atravessamos agora em 2021, um momento de pandemia, um momento de recessão econômica, um momento de crise sanitária, política, cultural, social, econômica, um momento, então, que traz à tona, que acentua as dificuldades que vivenciamos e um momento que pode e deve ser analisado e entendido criticamente para possibilitar melhorias e avanços para nós, brasileiros e brasileiras. Tranquilo? Eu encerro com isso essa primeira etapa da nossa discussão sobre cidadania social e continuaremos pensando esse tema ainda hoje num segundo vídeo que eu vou gravar em alguns instantes. Tranquilo, pessoal? Até mais. Grande abraço.